Olá, diversos players, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. As heroínas e os heróis da família Diversos, meu muito obrigado pela presença constante. E para os recém-chegados, valeu por se juntarem a nós. Hoje trago a vocês Batman Arkham Knight, histórias de Gotham City. Então já sabe, vídeo direto ao ponto, aqui eu vou ler para vocês cada história de Gotham, sendo assim, vem comigo. Então já deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Me sigam nas redes sociais também, confiram os links de afiliados e as listas que eu preparei para vocês. Tudo isso vai estar na descrição. Então, preparados? Confortáveis? Então vamos nessa. Servo fiel. O café da manhã na mansão Wayne era servido às 18 e tradicionalmente consistia de uma omelete de clara de ovo, um bule de café preto e um par de analgésicos leves servidos em um pratinho de prata na lateral da bandeja. Ultimamente, o mestre Bruce tinha se acostumado a deixar a omelete. Hoje não foi exceção, notou Alfred, ao sair do quarto do patrão com a bandeja nas mãos. Isso soava estranho vindo de Bruce Wayne, que quando doente se forçava a engolir pedaços de carne mal passada para não correr o risco de perder massa muscular. Mas Mestre Bruce não andava sendo ele mesmo desde a morte do Coringa. Alfred esperava algumas mudanças, naturalmente, mas ele esperava que seu patrão pudesse relaxar. Em vez disso, Bruce atacou a população criminosa de Gotham com intensidade renovada. Quando Alfred o questionou, Bruce explicou a necessidade de atacar enquanto o vácuo de poder se mantinha. Eminentemente sensato, ainda assim a urgência de Bruce parecia a de um homem que estava ficando sem tempo. Alfred encontrou Bruce na Batcaverna, claro, já vestido, enviando especificações revisadas do novo Batmóvel para Lucius. Senhor, arriscou Alfred, considerando que não temos pistas urgentes esta noite e que ainda temos 45 minutos até o pôr do sol, pensei que poderia tentá-lo com o que sobrou do seu café da manhã. 42 minutos, Bruce disse, olhos na tela do computador. Alfred pausou por um momento, imaginando o que poderia ter levado o homem que ele criou a ter segredos para com ele, pela primeira vez em 30 anos. Muito bem, senhor, Alfred disse, antes de deixar a sala. Torre Wonder. Hugo Strange seguiu Ra's al Ghul até o mirante da Torre Wonder. Arkham City cintilava abaixo deles, belos retalhos de neon e aço. Como está nosso prefeito? Ra's perguntou, segurando forte no parapeito para se firmar. Fazendo a parte dele, Strange observou. O povo parece estar bem convencido. Para alguns vai ser moralmente repugnante, mas nem mesmo eles podem negar o impulso. Ra's fechou os olhos, de limpar tudo. Strange havia notado as falhas sutis no comportamento de seu mestre. O professor havia realizado experimentos suficientes para reconhecer os sintomas de trauma mental, bem como quando um paciente tentava disfarçar seus efeitos. Queria que você me desse acesso à fonte do seu poder, Strange disse bondoso. Eu poderia ajudar. Está aqui, não está? Na base dessa torre? Ra's riu, e de repente Strange não conseguia respirar. Acha que o que vê é fraqueza? Ra's apertou. Strange sentiu sua garganta se fechando. A vida se esvaindo. Como se engana. Ra's o soltou e Strange caiu de joelhos, sugando o ar. Ra's caminhou de volta ao seu lugar para observar a cidade. Vamos livrar Gotham de seus vermes. Nada pode nos deter. Strange massageava o pescoço. Acha que ele vai ficar parado enquanto matamos milhares? O Batman não, Ra's respondeu. Mas Bruce Wayne não terá escolha. Anjo da Guarda. Para encontrar Batman, encontre injustiças. Pelo amor de Deus, não me machuquem. O homem de terno recuou, jogando sua carteira no chão. Seus agressores se aproximaram. Um deles pegou a carteira e folheou as notas do interior. Que sorte! O outro estalou os dedos e desferiu um soco que levou o homem de terno ao chão, protegendo seu nariz quebrado com as mãos. O dinheiro não pode te salvar, mas ele pode. O som ondulante de tecido rígido como se uma capa sombria caísse. Ele vai para o abate. O bandido contava as notas quando Batman agarrou suas pernas. A carteira girou pelo ar, enquanto o som de sua cabeça se espatifando ecoava pelo beco. O outro bandido se virou e avançou. O estilo dele mudou, menos elaborado. Batman atingiu o braço do homem quando este desferia um gancho, deslocando a junta do ombro.
Golpeie as áreas vulneráveis. Termine rápido. Seu punho atingiu o plexo solar do bandido tatuado, parando seu corpo como um pulso elétrico. Quanto mais longa a luta, mais dor ele sente. Batman parou em frente aos homens inconscientes, inclinou a cabeça para trás, os olhos fechados, respiração pesada. Como ele pode deixá-los? Eles não merecem viver. Azrael observou do telhado. Ele estudou o Batman por tempo suficiente. Ele sabia do que Gotham precisava. Justiça divina. Volta ao lar. 244 dias, 17 horas e 9 minutos. Parecia uma vida, e ainda assim, ele desejava. Ele nunca se livraria por completo da ânsia, mas pelo menos havia encontrado uma forma de canalizar a dor em algo produtivo. Algo que valia a pena. Ele havia retornado a Santa Prisca, derrotado e desesperado, ainda atordoado após seu confronto com Batman em Arkham City. Ele buscava consolo, um reinício, uma forma de fazer os pesadelos pararem. Quando chegou às favelas de sua terra natal e encontrou uma mãe aos prantos ao lado do filho, que ferido a bala sangrava na rua, Bane percebeu o que realmente o havia trazido de volta. Sob a camada de resorts e spas luxuosos, Santa Prisca era um caldeirão de corrupção, governada por cartéis perversos de traficantes chapados de veneno e envolvida em uma sangrenta guerra de gangues que já havia custado incontáveis vidas inocentes. Bane havia começado de baixo e tinha subido até o topo. Agora, enquanto o sol sangrava no horizonte, ele admirava os frutos de seu trabalho. 12 cabeças decapitadas na praia, em variados estados de decomposição. Os 12 traficantes mais poderosos da ilha. Seu trabalho estava quase acabado. Restava somente um alvo, o Peñanduro, a fortaleza de pedra em que ele nasceu, foi criado e corrompido para sempre. Era hora de colocá-la abaixo. A armadilha. 3 bandidos, um refém. Fácil. Primeiro, o cara com a arma. Bárbara lançou-se atrás do capanga do Coringa que estava mais próximo. Acocorou-se e lançou-se novamente ao ar. Um bastão de esgrima na parte de trás do joelho para derrubá-lo. O outro atingiu sua nuca, caminho para o chão. A seguir, o cara com a faca. Quer dizer, o cara que tinha uma faca. Agora ele tinha um pulso quebrado. Um pulso que ela quebrou entre os bastões quando ele avançou contra ela. Ela deixou o braço cair e deslizou suas armas sobre seus ombros, contra a cabeça dele. A maquiagem de palhaço triste pareceu perfeita quando ele caiu no chão. E agora, a finalização. Ela se agachou e desferiu uma rasteira para atingir o último capanga que avançava contra ela, lançando-o contra uma parede. Fácil. O refém estava chorando, enrolado em posição fetal em um canto da sala, com as costas viradas para ela. Estranho. Vindo de um policial de Gotham, normalmente eles já teriam visto coisa pior. Está tudo bem. Bárbara deu um passo na direção dele. Sou eu, Batgirl. O choro piorou, mais alto, histérico. Então Bárbara congelou. Ele não estava chorando. Algo errado? Murmurou o policial. Não vai me resgatar? Não exatamente. Os olhos de Bárbara procuravam por saídas, seus pés em posição de combate. Pois então, disse o Coringa girando para encará-la, até estar deitado confortavelmente de lado, vestindo o uniforme ensanguentado de um policial. Em vez disso, por que não resgata o comissário Gordon? Resoluções. 1º de janeiro. Feliz Ano Novo, diário. Me sinto melancólico. As velhas datas não têm mais magia. Minha resolução de ano novo é encontrar novas ocasiões para celebrar. 21 de janeiro. Me sinto renascido. Hoje celebrei o Dia Nacional do Abraço pela primeira vez. Fui ao Elliott Memorial Hospital. Me cobri de sangue infectado e visitei a ala infantil. 2 de fevereiro. Feliz Dias da Marmota. Meu novo hóspede e eu vamos assistir a transmissão de Punxsutawney juntos. Se o roedor predizer uma primavera adiantada, deixarei meu novo amigo ir. Mas se a marmota se recolher à sua toca, enterro meu hóspede vivo. 5 de junho. Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma causa importante. Eu passei essa mensagem a uma turma de criancinhas, forçando-as a beber rejeitos da Química Ace. Elas não vão mais poluir. 19 de setembro. Querido diário, feliz Dia Internacional de Falar como um Pirata. Hoje, cortei a perna de um homem e preguei uma perna de pau no lugar. Ele não conseguiu andar na prancha. Muito decepcionante. Verifiquei minha vítima de escorbuto, mas ela não estava pronta. Ano que vem, 21 de setembro. Feliz Dia da Paz Mundial. Deixei bombas na embaixada de Curaca. 29 de outubro.
O dia das bruxas me tenta. Prometi ao Batman que estaria presente quando ele morresse. E a véspera do dia de Todos os Santos é o momento perfeito para dizer adeus a ele. Farei essa única exceção ao meu ano de comemorações alternativas. 31 de outubro. Maldito espantalho. Cálice envenenado. Cash tirou a foto emoldurada da caixa e a colocou sobre a mesa. Ele ainda se lembrava do dia em que a tinha pendurado dentro do armário em seu primeiro turno no asilo. Bela família que você tem aí, senhor, o sargento disse, recolhendo rapidamente de uma gaveta os pertences antigos do ocupante da mesa. Cash quase disse a ele que era um talismã, mas ele sabia a reação que teria. O garoto não sabia como as coisas podiam ficar malucas. Logo ele acabaria tão supersticioso quanto os outros. Além disso, algo dizia a Cash que a sorte não valia nada por ali. Ele era o 5º supervisor da delegacia em poucos meses. Todos os outros haviam morrido. Assassinados. Cash sabia que estava se colocando na mira, tentando o destino. Mas o comissário tinha pedido. E ele não podia dizer não a um amigo. O sargento havia acabado de empacotar as coisas do morto, quando Gordon chegou. Aaron, disse Jim, estendendo a mão. Não achei que fosse te ver hoje, Cash respondeu, apertando a mão do comissário. Gordon sempre fazia isso. Era a apresentação. Os dois saíram do elevador para o telhado. O bate-sinal iluminava o céu noturno. Sabe, disse Cash, a gente já se conhece. Sei disso, disse Gordon, mas é a tradição. Mais uma palavra que significava superstição, Cash pensou. Eram todos assim. A caça. Quer encontrar um elo fraco em um sistema de segurança? Procure o homem com uma arma. Especialmente quando ele é novo na cidade. O pobrezinho não sabia nem a primeira regra de Gotham, Selina pensou. O mantra que os bandidos de Blake a Bowery ensinavam aos seus novos recrutas. Sempre olhe para cima. Bom, agora ele deve saber. Selina arrastou o corpo inconsciente para trás de uma lixeira e se esgueirou por um duto de ventilação, para dentro do prédio administrativo do asilo Arkham. Ela estava atrasada. O encontro havia começado e terminado, quem sabe. A voz do espantalho sonora e ainda assim rouca se propagava pelo duto como uma cobra deslizando pela grama seca. Outra voz respondeu, jovem, nervosa e disfarçada. O som de passos e então o silêncio. Inútil. Selina precisava de mais. Nomes, detalhes. Uma droga de data. Batman se sentia mais inclinado em ignorar um furto ocasional quando ela tinha as informações que ele precisava. Além disso, era divertido ter alguma vantagem sobre ele, vendo a expressão dolorida, suplicante, no rosto do predador alfa de Gotham quando eles estavam sozinhos e ela tinha o controle. Ela espiou pelo duto de ventilação, o escritório do espantalho. Sem guardas na porta. Ótimo. Selina saltou, girando seu corpo para aterrissar sobre mãos e pés, e então, um arco de eletricidade disparou do teto. Selina se esquivou, puro reflexo, e viu o que a atacou flutuando sobre o duto de ventilação. Desde quando o espantalho tinha drones de segurança? Droga, Selina, ela pensou, planejando sua saída enquanto o alarme soava. Sempre olhe para cima. Carga. Os soldados sonolentos despertaram. Agarraram seus rifles semiautomáticos e desativaram as travas de segurança. Eles não tinham certeza do que os havia assustado. Uma turbulência, talvez. O comandante da unidade sacudiu a cabeça em direção ao container, dedo no gatilho. A caixa de metal ocupava a maior parte do compartimento de carga do dirigível. Devia pesar várias toneladas. Isso sem contar o que estava preso dentro dela. A coisa que esses homens tinham passado várias semanas rastreando pelos pântanos nos arredores de Gotham. Nem todos os que haviam iniciado a missão tinham sobrevivido. Seus corpos dilacerados foram deixados para trás sem cerimônia. Essa missão não existia, e agora nem eles. Um agente à paisana lia o arquivo, segurando um guardanapo sobre o nariz para tentar bloquear o cheiro de peixe podre que emanava do container. Ele só tinha palavras, fotografias, histórico do paciente. Ele não veria a criatura de verdade. Um alívio. O agente ergueu os olhos e viu os rostos de pânico. Esses soldados estavam cansados e esgotados. A última coisa de que ele precisava era um acidente. Calma, rapazes! Ele gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao ronco do motor batendo na prisão de metal. Ele ainda vai dormir por mais um mês. Dentro do container, o tranquilizante tinha praticamente perdido o efeito. A membrana opaca se recolheu dos olhos. As pupilas em forma de fendas verticais dilataram-se. O crocodilo estava acordado e queria deixar este dirigível. A missão. Clark ficou parado na calçada suja olhando a placa. Até agora,
Esse lugar era só um rumor, sussurrado nas sombras. A missão do diácono. Pelos sons lá dentro, você tinha que aceitar seu pão acompanhado de um pouco de pregação. Eles podiam tentar, pensou Clark. Ele não estava com tanta fome. Lá dentro, algumas dezenas de homens tinham as cabeças baixas enquanto arrumavam mesas e desempilhavam torres de cadeiras, colocando-as em fileiras. Clark viu uma grande panela de aço inoxidável, com a tampa entreaberta e vapor fumegante através da abertura. Ele foi direto até ela, sua boca aberta de expectativa enquanto ele agarrava a tampa. Eles queriam limpá-la. Uma mão caiu sobre seu ombro e apertou. Mas ele me disse que você viria. A voz possuía a benevolência que só um servo de Deus era capaz de ter. Clark se virou. Cabelo grisalho do diácono e seu rosto enrugado demonstravam uma vitalidade intensa. Eu gostaria de comer alguma coisa, por favor, senhor. Clark ouviu-se falando. A última e única pessoa a quem já tinha se dirigido assim foi ao seu pai. O diácono soltou sua mão e prosseguiu, despejando sopa quente em uma tigela. O senhor precisa que sejamos fortes, proclamou, passando a tigela para Clark junto com uma colher. O líquido quente serpenteou por sua garganta e se aninhou em seu estômago. A sensação era ótima, melhor do que ele esperava. Clark preparou outra colherada. Talvez ele estivesse com fome, afinal. Golpe baixo. De frente com o pistoleiro de Jack Ryder. Está pronto, Jack? Batman perguntou, olhando direto para mim, um olho repleto de admiração, o outro de respeito. Estou pronto, Batman, respondi bravamente. Então vamos lá, Jack. Juntos, Batman disse. Pediu, na verdade. Então o Cavaleiro das Trevas se ergueu de trás de nossa proteção, enquanto nos preparávamos para enfrentar o mortal assassino pistoleiro juntos. Eu estava com medo? Caro leitor, eu estava aterrorizado, mas eu não podia demonstrar. O Batman precisava de mim. Foi quando vi a mira laser, brincando como a língua de um amante ao redor de seu mamilo. Batman, não! Gritei dramaticamente. Mergulhei à frente, derrubando o cruzado encapuzado no chão, enquanto a bala passava zunindo próximo ao meu ouvido. Mas o Batman ficou de pé em um instante. Ele me agarrou e nos levou para trás de uma chaminé, nas ruínas bombardeadas de Arkham City. E agora, Jack? Batman perguntou, sua voz tremendo um pouco pela pressão. Pensei por um momento. Você precisa se esconder atrás da proteção enquanto ele estiver olhando em nossa direção, Batman. Expliquei pacientemente. Depois, tente alcançar o duto de ventilação embaixo do heliporto. Batman olhou a distância entre ele e o atirador de elite. Você consegue, Batman. Eu disse encorajadamente. Eu sei que consegue. Contingência. Slade deslizou a faca de caça pela pedra de amolar, tom suave do aço servindo como trilha sonora para a transmissão de combate ao vivo. O último cobra foi desativado com um estrondo de interferência no rádio. Slade sacudiu a cabeça. Malditos amadores. Um drone de vigilância circulava sobre Blake Island, transmitida a batalha abaixo. O cavaleiro tentava proteger o dispositivo de precipitação e falhava. Batman havia acabado de desmontar seu suporte. Agora só havia 2 deles. Slade olhou de relance para o monitor, suas assinaturas térmicas perseguindo uma a outra através das ruas da cidade. Ele testou a lâmina com o dedão, ainda cega. Isso era tortura. Ser forçado a assistir de um centro de comando móvel. O cerco à Química Ace, a ocupação, tudo. Batman havia enfrentado um exército inteiro e estava vencendo. Slade não deveria estar aqui observando. Era como assistir alguém jogar videogame mal e ficar ansioso por tomar o controle. Contingência não era seu estilo. Ele era melhor que isso, mas o espantalho sabia como convencê-lo. Ele havia prometido ao soldado o fim dos pesadelos, do medo que fazia suas mãos tremerem. Vingança, é isso que você procura, e eu posso te dar. O tanque do cavaleiro recebeu um golpe. Sistemas críticos, uma pluma de estática branca surgiu na tela. Ninguém sairia vivo daquela coisa. Segundos depois, o rádio criptou. Está na hora, anunciou o espantalho. O Batman é seu. Slade sentiu o corte da lâmina. Estava afiado o suficiente. Aviso prévio. Lins tomou um gole generoso de seu cantil e então empurrou as pesadas portas de carvalho para entrar no escritório de Thomas Supanessa. Garfield, sente-se! O rosto vermelho e rechonchudo de seu chefe e sua cintura expandida escondiam o fato de que ele estava falido, financeira e moralmente. Lins se encolheu em uma cadeira, enquanto Panessa vinha com conversa fiada e começava a justificar ter despedido, sem cerimônias, este humilde artista de efeitos visuais. Apesar de ser aclamado pela crítica,
O inferno havia recuperado menos de um quarto de seu orçamento inflado nos 6 meses desde sua estreia. Uma falha tão evidente combinada à atenção crescente da receita. Significava que lavar milhões de dólares da máfia através do Panesse Studios já não era mais um plano de negócios viável. Sempre gostei de você, Lins, disse ele, como um veterinário confortando um animal antes de apertar um embolo de uma injeção letal. Mas agora a indústria é diferente. Como estúdio, precisamos nos adaptar ou perecer, e isso significa tomar decisões difíceis. Garfield recusou o charuto oferecido com um gesto de sua mão. Ele se sentiu enjoado, assistindo ao velho maldito e ceboso envolver com os lábios o papelote de folhas secas que custavam 3 vezes o seu salário. Sei que o homem com a sua inteligência sabia que esse dia chegaria, Garfield. Estou certo que você se preparou para qualquer eventualidade. Certamente, Lindsay estava preparado. Ele riscou um fósforo na sólida mesa de carvalho e o ergueu para acender o cigarro do homem. Ele trocou olhares com o chefe pela última vez, e então soprou uma lufada de nitroglicerina através da chama bruxuleante. Congelada. Envolvida no frio, Nora dormia. Em sono profundo, Nora sonhava. Ela sonhava com Victor, com o homem que ele era e com o homem que ela sabia que ele se tornaria. Ela o ouvia às vezes, sua nova voz metálica perfurando o véu congelado do seu sonho como um cortador de gelo. Ela o ouvia praguejar, suas ameaças entre murmúrios, e quando qualquer terapia nova em que ele estivesse trabalhando falhava, quando as células se recusavam a se dividir e se alinhar com os soldados em marcha, quando mutações cuidadosamente planejadas se mantinham teimosamente dormentes em genes insensíveis, ela ouvia seus gritos pungentes de angústia. Havia sido gradual esse degelo de sua consciência de volta a alguma forma de vida. Uma forma que fluía de forma espessa, líquida, do sonho para a lembrança e podia até captar traços do mundo exterior. Ela estava aprisionada em sua carne congelada, mas não tinha medo. O medo parecia impossível para seu cérebro frio. Mas havia certa liberdade nessa nova existência. Liberdade do corpo desolado que ela havia deixado para trás. Isso vai funcionar, Nora. Isso vai funcionar. Victor falava com ela na maior parte dos dias. Discutia problemas científicos como se ela fosse sua assistente. Declarava seu amor. Recordava os primeiros meses de casados. Mas agora as lembranças estavam distantes. Nora sabia disso. Cada vez, os detalhes ficavam mais vagos. Ela não era apenas um corpo congelado. Isso Nora havia percebido há muito tempo. Ela era uma lembrança idealizada, congelada no tempo. Isso era amor? Victor disse que podia salvá-la, mas cada segundo que passava os afastava mais. Não, Nora se lembrava de como era o amor. O amor era quente. Efeitos colaterais. Meritíssimo, Gordon gritou. Esse homem é insano. Pela última vez, comissário. Não estamos aqui para discutir o estado mental do prisioneiro. O juiz Welson olhou para Gordon, da mesa do conselho da condicional, com um olhar que Jean havia visto mais de 10 vezes naquela manhã. Por favor, diziam os olhos úmidos de Wessel. Não torne isso mais difícil do que já é. Gordon devolveu com um olhar mais sucinto. À sua esquerda, o prisioneiro começou a falar de novo. Ora, meritíssimo, não importa quão difamatórios os comentários do comissário sejam. Ele só está expressando sua frustração sobre a natureza dessa farsa que chamamos de procedimento legal. Talvez ele não compreenda que sua presença se dá puramente para manter as aparências. Você é decorativo, detetive, concluiu Charada, lançando um sorriso presunçoso a Jean. Mas Gordon compreendia muito bem. Milhares de prisioneiros, todos detidos ilegalmente, depois quase assassinados por Hugo Strange. A inevitável ação coletiva havia gerado este exército tedioso e exaustivo. Centenas de audiências de condicional, todas com o mesmo resultado. O prisioneiro ganhava de volta a liberdade e Gordon ganhava uma declaração em que o réu prometia se comportar da melhor forma possível dali por diante. Agora, prosseguiu Charada, considerando que nosso pobre comissário ainda tem que aguentar centenas de outras audiências, por que não nos poupa o tédio de forçá-lo a rejeitar o caso legalmente falho do Estado contra mim e, simplesmente, me concede a liberdade a que tenho direito? Todo o conselho da condicional entrou em polvorosa, indignado. Ele não está errado, Gordon concordou, enquanto saía pela porta. Disputa de poder. Chega dessa droga de luto, pensou Scratch. 6 meses desde que o Coringa morreu. Era hora da Arlequina seguir em frente. E se ela não pudesse seguir em frente, bem, estava na hora da gangue seguir.
Scratch era esperto. Todos diziam isso. E ele tinha um plano. Arlequina tinha uma de suas bizarras estátuas do Coringa. Mas com uma televisão nos ombros, em seu quarto. Toda noite ela dava um beijo de boa noite no vídeo bizarro do rosto dele, bem nos lábios sorridentes. Scratch colocaria uma bomba dentro dela. Mataria a Arlequina e decapitaria o velho chefe também. Nada diz. Coloquem Scratch no comando como isso. A Arlequina estava fora. Guerra de gangues contra o pessoal do Pinguim. Isso era tudo que eles faziam ultimamente, defender em vez de expandir. Scratch mudaria isso, ele pensou enquanto se esgueirava para dentro do quarto dela. Vermelho e preto em todo lugar. As cortinas, o tapete, a cama. Como cartas de baralho. Arlequina disse quando entregou os novos uniformes, paus e copas. O Coringa estava no canto, rindo para ele. Seus olhos seguiam Scratch pelo quarto, interrompidos pela estática ocasional. Duvidamos, eles disseram, enquanto Scratch seguia lentamente até o fantasma sorridente. Desculpe, chefe, ele disse, pegando a chave de fenda e a pequena carga explosiva. Mas preciso fazer isso, pela gangue. Má ideia, Scratch, o Coringa respondeu. Scratch congelou, aterrorizado. Má ideia, Scratch, o Coringa disse, a mesma entonação de antes. Má ideia, Scratch, Scratch relaxou. Ela havia editado a fala, feito isso com velhos vídeos, mas isso queria dizer... O impacto do bastão de beisebol de Arlequina interrompeu o pensamento. Mantenha seus amigos próximos. Mestre Bruce, você tem uma visita. Enrolado em posição fetal na borda da janela, Bruce olhou para cima. Ele havia recebido muitas visitas desde a morte de seus pais. Uma série infinita de adultos que o sufocavam em gentileza, lhe dando tapinhas na cabeça e falando com vozes suaves, paternalistas, como se uma frase dita em volume normal pudesse fazer com que o pobre órfão detonasse, como uma bomba que eles preferissem não mexer a tentar desarmar. Esse não era uma dessas pessoas, era Thomas Elliot, o Tommy. O garoto loiro passou por Alfred antes que Bruce pudesse responder. Ele olhou para Bruce e sorriu. Obrigado, Alfred, Bruce disse, tentando soar formal na frente do amigo. Alfred tossiu de forma esquisita antes de deixar a sala. Eram estes momentos, quando os outros estavam por perto, que ele e Bruce ainda estavam aprendendo a lidar junto. Alfred estendeu a mão para segurar a de Bruce no funeral, o que só fez com que o garoto a afastasse, envergonhado. Apesar disso, ele se recusou a soltá-la na volta de carro para casa. Nós temos de ser gentis com você. Tommy se jogou casualmente no chão próximo a Bruce e fixou o olhar nele com uma intensidade que refletia a do próprio Bruce. Foi o que a senhorita Hislop disse na escola. Todos têm sido gentis comigo, Tommy. É chato. Tommy pensou a respeito. Queria que meus pais estivessem mortos, ele disse finalmente. Aí eu seria um bilionário como você. O riso atordoado de Bruce ecoou pelas salas vazias da mansão. Flor tímida. Pamela despertou de seu sono e com olhos semicerrados observou a orquídea em seu criado mudo. O senso comum diz que uma gloriosa jamais sobreviveria em condições tão secas e frígidas. Assim como os médicos previram que ela mesma secaria e morreria dentro de um mês de sua entrada na UTI do Seattle General. Haviam se passado quase 6 meses e a flor estava em pleno desabrochar, enquanto Pamela nunca havia se sentido mais forte ou mais sintonizada com o mundo à sua volta. A orquídea havia sido um presente de seu mentor, o professor Jason Woodrow, o homem que declarou seu amor por ela e então a deixou para morrer, envenenada por um coquetel tóxico de fitormônios que ele a forçou a ingerir, no laboratório que eles compartilhavam. Olhando em retrospecto, a decepção inicial de Pamela parecia pífia. Ela percebeu que o presente de despedida de Woodrow foi muito maior do que até ele poderia ter imaginado. A orquídea falava com ela agora, sussurros etéreos de um mundo além dessas paredes estéreis, de um propósito maior, uma nova vida. Pamela fingiu dormir quando a porta abriu e o charmoso especialista se aproximou da cama para avaliá-la. Ela lançou um braço, agarrou por trás de seu pescoço com força sobre-humana e o puxou para perto. O homem estava indefeso quando ela plantou um beijo mortal em seus lábios. A tímida flor, Pamela Isley, deixou de existir. A era venenosa havia chegado. Simplesmente Jack. A coluna semanal de Jack Ryder, somente no Herald. Olá, Gotham! O Jack voltou.
Eu sei, já faz um tempo. Mas eu tenho andado ocupado. Contratos de livros, aparições na TV, negociações para distribuir essa coluna para mais jornais. Essas coisas tomam tempo, fãs do Jack. Tempo demais, na verdade. E os agentes nunca retornam a ligação. Então desisti deles. Além disso, eu já tenho um papel principal no maior evento televisivo da temporada. Pois é, o que vocês viram era realmente o meu rosto bonitão brotando de um lindo terno, sob medida entregando evidências para a comissão de Arkham City. E eu só quero passar tudo a limpo. Sim, eu disse que Arkham City era ilegal. Sim, produzi evidências de prisioneiros sendo abusados, humilhados, forçados a viver na imundície e quase assassinados. E sim, eu disse que qualquer um exposto a esses horrores deveria ser solto e generosamente recompensado. Mas vamos deixar algo bem claro, Gotham. Eu estava me referindo a mim mesmo. Eu não precisava ver aquela droga. Eu nem deveria ter estado lá. Eu vi um cara comendo o próprio braço quando os suprimentos de alimentos se esgotaram. O próprio braço. Quer dizer, não parecia que ele estava acostumado à alta culinária do outro lado da muralha. Mas e eu? Eu como bem, Gotham. E precisei de terapia depois disso. Então todos vocês, fracassados, me mandando cartas de ódio, parem. Não é minha culpa que todos os bandidos estejam livres. Eu só queria que Gotham City pagasse sua dívida comigo. E tenho certeza que vocês também. Hashtag Justiça para Jack Ryder. Hashtag Escândalo do Ryder. A queda. Batman estava errado. Ele sempre esteve errado sobre o Coringa. Não havia sanatório qualificado, nenhuma prisão seguro bastante. Jason sabia disso agora, depois do que viu essa noite. Pequenos braços, pernas e cabeças, grosseira e ridiculamente costurados juntos. Ele veio direto do jardim de infância, seguiu uma trilha de sangue inocente até o asilo Arkham. Rastreador desligado, comunicador do capuz desativado. Ele era um fantasma. Batman não o encontraria até que estivesse tudo feito. Pais soluçantes, brigando por corpos costurados como retalhos. O sanatório esteve abandonado por anos. Um remendo queimado de terra morta no topo, um labirinto esquecido de celas abaixo. Ótimo, pensou Jason. Ele já está debaixo da terra. Havia uma linha moral que Bruce jurou nunca cruzar. Jason a cruzaria por ele. Jason observava uma mãe, tomada pela dor, juntar as partes de seu filho quando os alto-falantes do jardim de infância ganharam vida. Não, Robin, ele pensou, ignore. Jason puxou as pesadas portas de ferro que no passado levavam ao elevador da lavanderia e mergulhou nas trevas. Humpty Dumpty sentou-se em um muro. Humpty Dumpty caiu no chão duro, cantou o Coringa. Foi uma rede na metade do caminho que o pegou. Ela quebrou com seu peso e o mandou rolando para fora do túnel do elevador de roupas contra o chão de granito. Jason cerrou os dentes e respirou pelo... O primeiro golpe de pé de cabra quebrou 2 dentes. O segundo, seu tornozelo. E todos os homens e cavalos do rei não conseguiram juntá-lo outra vez, o Coringa cantava. Fixação. Não permiti que ele tivesse visitas. O diretor Sharp balbuciou furioso enquanto Batman passava. Não é uma visita. Dentro da cela, lâmpadas fluorescentes frias lançavam sua luz contra as paredes brancas, estéreis e acolchoadas. É você mesmo? Você veio? O ocupante da cela, vestindo uma camisa de força, se lançou do canto da sala e, chorando, foi beijar as botas blindadas do Batman. Que bom que é você, morcego, o Coringa soluçou. Eles acham que estou louco. O Batman deu um chute para cima, fazendo o maníaco cair de costas, e desceu de novo o pé para prendê-lo ao chão. 3 mortos, 3 crianças. Você estava trancado aqui desde que tudo aconteceu em Blackgate. Batman pisou mais. Costelas se rachavam. Diga como foi. A violência repentina, o som gutural do rosnado de Batman surpreendeu a ambos. Batman recuou em direção à porta, chocado. Livre de repente, o Coringa rolou no chão rindo histericamente. Eu sabia, ele gargalhou. Sabia que você se importava. Batman se envolveu com a capa, suprimindo a raiva e o repentino desgosto consigo mesmo. Você saiu, Coringa. Como? Talvez eu esteja mesmo louco. O Coringa rastejou para trás, se apoiando na parede. Porque só estou sabendo dessa agora. Ele fez uma pausa e então falou com uma sinceridade repugnante. Eu não matei suas criancinhas. E você não precisa de desculpas para vir me ver. Quando Sharp voltou com seguranças, o Coringa estava sozinho, sorrindo de orelha a orelha. Estou na cabeça dele, Sharpzinho. Falsa alvorada.
Gotham não é um bom lugar para se criar uma criança. Essas foram as primeiras palavras de Ellen quando ele contou sobre a promoção e transferência para o DPGC. Dizer que a mudança provocou tensão no casamento dele seria um eufemismo. Os primeiros meses foram difíceis, mas aos poucos ela estabeleceu raízes, fez novos amigos, se acostumou à vida na cidade. O comissário Gordon havia até prometido usar sua influência para garantir um lugar para seu filho, Tyler, na McAllen Academy. A vida ia bem. Então, Arkham City aconteceu. As dúvidas de Ellen retornaram. A lua de mel acabou. Ele tinha-a convencido a tentar por mais um ano. Se as coisas não melhorassem, eles se mudariam de volta para junto da família dela em Keystone. A promessa foi uma aposta. Ele odiava Keystone, tanto quanto odiava a família dela. E na época parecia que Gotham estava prestes a se tornar um inferno. Mas agora, depois de 9 meses, enquanto ele passeava com a família junto à multidão de turistas na plataforma de observação da Estátua da Justiça, ele estava satisfeito em que a aposta tivesse dado certo. Ultimamente, havia um sentimento diferente em Gotham. O Coringa estava morto. O pesadelo de Arkham City era uma lembrança distante e a criminalidade continuava a cair. Do outro lado da água, em meio às brilhantes lanternas de Chinatown, as decorações do Dia das Bruxas eram erguidas bem alto sobre as ruas. Pai, você pode me levar para a parada? Desculpe, garotão, papai tem que trabalhar. Mas sua mãe te leva, certo, querida? Ellie o socou nas costelas sorrindo. Como quiser, oficial Owens. Mudança de opinião. Mais armas, Sr. Wayne? Disse Lucius, observando as especificações propostas para o novo Batmóvel. Eles estavam no escritório de Lucius. Tecnicamente, era o escritório de Bruce, apesar de que Lucius passava a maior parte do tempo ali. Bruce havia aparecido, cumprindo seu dever, para a reunião semestral de chefes de departamento da Wayne Tech. Lucius observou Bruce encantar a sala, sorrindo e apertando mãos de técnicos seniores, bioquímicos, engenheiros, especialistas em segurança de software e até conversando com a engenheira-chefe de sistemas de Lucius, de maneira informada o suficiente para impressioná-la, mas sem chocá-la. Então, Bruce e ele se retiraram até ali. Lucius duvidava que mais alguém tivesse notado como Wayne poupava sua perna direita e se recuperava de seja o que for que ele a tinha submetido na noite anterior. Você consegue... Bruce perguntou. Todo o charme e relaxamento da sala de reuniões tinha sumido. Pareceria animosidade a um observador casual, Lucius pensou, mas era o oposto. Bruce dava a seus amigos, as pessoas em quem confiava, a honra de não fingir. Lucius sorriu. Não seria fácil. A Wayne Tech estava fora da indústria bélica havia algum tempo. Poderia colocar as armas como materiais de teste quando fizesse o pedido. Ele racionalizou. E trabalhar nos protótipos sozinho. Por que mudou de ideia, Sr. Wayne? Lucius, sempre o pragmático. Falava há muito tempo a favor de um Batmóvel com equipamento mais ofensivo, caso fosse preciso. Bruce havia resistido até agora, mas desde a morte do Coringa seu patrão estava não exatamente agressivo. Lucius não conseguia identificar a mudança com precisão, caso seja preciso, Bruce disse, enquanto deixava a sala. Descendo pela toca do coelho. As lâminas trincadas e enferrujadas da tesoura rangeram ao se abrir, por pouco não atingindo o pescoço, enquanto coletavam um chumaço macio de cabelo loiro. Isso, Gracinha, não se mova 1 centímetro. Essas adagas parafusadas doem mais do que um beliscão. Em resposta, um choramingo abafado pela grossa fita adesiva. Os dedos desleixados do chapeleiro agarraram-se e contorceram-se em torno das abas exageradas do cabo do cortador, uma em cada mão, fixando os olhos, a língua curvada na mais absoluta concentração. Uma pilha de perucas despedaçadas jazia no chão. A última tinha que ser um sucesso. Agora é tudo ou agora é nada. Torça que só cabelo caia na próxima tesourada. Como a mordida de um crocodilo, a tesoura se fechou, seguida pelo som abafado do baque de um banquinho no chão, quando o chapeleiro desceu para avaliar seu trabalho. Fantástico! Vitória! Agora vamos para os pelos em seu queixinho, chinho. O chapeleiro soltou a tesoura e pegou uma navalha, abrindo a lâmina delicadamente enquanto se virava para encarar o rosto aterrorizado de sua criação. Quase uma rainha. Cercado por uma fila de manequins mutilados, ele não conseguia acreditar no quão bem o vestido azul se ajustava ao porte esbelto do homem. Mas, afinal, esse tinha de ser o motivo pelo qual o escolheu. Ele serve por enquanto, pensou o chapeleiro. Até que alguém melhor viesse. Alguém como a sua Alice. Ruído branco. O Dr. Kirk Langstrom examinou o milagre da evolução exposto na mesa à sua frente. Desmodus rotundus, o morcego vampiro comum. Provavelmente era a criatura mais magnífica que ele já havia estudado de perto, tirando Francine, é claro. Langstrom aumentou o volume do aparelho de som e fechou os olhos, deixando que a terceira sinfonia de Brahms preenchesse seus ouvidos. A música trouxe memórias de tempos mais felizes,
com sua bela esposa, antes de seu diagnóstico, antes das coisas começarem a dar errado. O zumbido era sutil no começo, como o ruído baixo de um refrigerador em outra sala, um choro levemente irritante que ele não podia localizar, nem ignorar. À medida que as semanas passaram, o barulho se tornou arrebatador, até que Kirk não conseguia ouvir mais nada a menos que se concentrasse bastante. As palavras do médico, porém, soaram em alto e bom som. A condição de Kirk era rara, crônica e irreversível. A ideia de nunca mais desfrutar de suas sinfonias favoritas era agonizante, mas é da voz de Francine que ele sentiria mais falta. A inflexão sutil que ela adotava quando o provocava, e a forma como ela ria, como se a garotinha dentro dela jamais tivesse crescido. Kirk não estava preparado para perder tudo isso sem lutar. Ele era um homem da ciência, pelo amor de Deus, e a ciência encontraria uma forma. A resposta Kirk sabia. Estava olhando para ele da mesa de dissecção. Legado. Bruce agarrou a mão de seu pai enquanto o elevador decolava rumo ao céu. Espaços fechados ainda o deixavam ansioso, mas seu pai trazia conforto, como fazia nas noites em que Bruce acordava gritando, paralisado pelo medo, relembrando o momento em que caiu na caverna sombria e infestada de morcegos abaixo do terreno da mansão. Ele respirou aliviado quando o elevador finalmente diminuiu a velocidade e as portas se abriram para o novo e luxuoso escritório de Thomas Wayne, no topo da Torre Wayne. "Dê uma olhada, filho", disse seu pai, levando Bruce até as vastas janelas que ofereciam vista para a linha do horizonte envolta em névoa e fumaça de Gotham. O garoto pressionou as mãos contra o vidro frio e sentiu um pulso estonteante de adrenalina enquanto olhava para a cidade em miniatura lá embaixo. "Gotham tem sido boa para nós, Bruce. E temos a responsabilidade de lhe dar algo em troca. Essa torre é só o começo de nosso legado, um legado que eu espero que você dê continuidade até muito depois de eu partir." Bruce olhou para cima e encontrou os olhos do pai. A ideia de perdê-lo nunca havia passado pela mente do garoto, e, subitamente, Bruce estava de volta na caverna, sozinho, com os gritos penetrantes dos morcegos preenchendo seus ouvidos. Pródigo. Asa Noturna se balançou até o teto do armazém e se ocultou nas sombras. Ele havia perseguido o caminhão até ali a pé e usava uma técnica que Bruce lhe ensinou para controlar a respiração. A condensação de sua expiração poderia ser suficiente para entregar sua posição aos guardas próximos à claraboia. Não que eles parecessem muito observadores. "Odeio esse lugar nojento. Prefiro 1000 vezes Gotham", falou o primeiro capanga. Quanto antes a gente voltar, melhor", respondeu seu parceiro. Asa Noturna tinha consciência das deficiências de sua cidade adotada, só não precisava ouvi-las daqueles bandidos. Ele considerou derrotá-los, se esgueirando mais para dentro. Não, melhor fazer isso de forma limpa. Ainda assim, a gente nunca ia conseguir se safar disso com o Batman por perto. Com quem a gente tem que se preocupar aqui? Com Asa Noturna? Ele é tipo o bebê Batman. 2 bastões de esgrima eletrificados quicaram no chão e atingiram as nucas de ambos, interrompendo seus risos na metade. O calo doía tanto agora quanto no dia em que ele havia deixado a mansão. Bruce o havia mandado embora como um pai mandando um filho para a faculdade. Ele ainda não era um adulto, não aos olhos de Bruce. Olhando para baixo através do vidro anguloso, vários homens estavam ocupados trabalhando. Centenas de caixotes, milhares de armas. A operação era maior do que ele pensou, e estava voltando para Gotham. "Você perdeu essa, Bruce. Este universitário está indo para casa." Baile de máscaras. "Que se dane, pai, e que se dane, Bruce Wayne." Bárbara caminhou pela mansão Wayne, derrubando a máscara e a capa de seu traje para o baile à fantasia. Ela devia ter adivinhado que outras pessoas também teriam a ideia do morcego. Não que isso importasse, não importa o que você vestisse, ela ainda seria 20 anos mais nova que todos ali, cruzes. Ela preferia que o pai começasse a namorar de novo do que continuar a arrastá-la para essas coisas. Pelo menos ela tinha seu laptop. Graças a Deus. Ela só precisava de um ponto de acesso que não estivesse enterrado debaixo de 15 camadas de criptografia de um cara rico e paranoico. A biblioteca, quem sabe? Bárbara puxou a grande porta de carvalho e se esgueirou para dentro da sala. Colocou seu computador na mesa e... Droga! Não somos todos bilionários, Bruce. Alguns de nós precisam verificar se não foi dada uma oferta maior por aquele par de bastões de esgrima. De fato, Bárbara decidiu que caras ricos como Wayne deviam às pessoas como ela um pouco de acesso de rede, não autorizado de vez em quando. Ela usou o programa que fez para invadir a rede do DPGC,
Da vez em que seu pai a deixou sentada em uma sala de interrogação no dia de levar a filha ao trabalho. Foi rápido. Encontrou redes ocultas também. Não que Bruce Wayne precisasse de muitas delas. Hein? O que era a entrada 6? O sinal era forte, próximo. Na verdade, até mais forte que a rede sem fio da biblioteca. Que diabos? Bárbara pensou, enquanto atravessava suas defesas. Ela sentiu antes de ouvir qualquer coisa, uma rajada gelada de ar enquanto a estante de livros atrás dela desaparecia. Dando o troco. O pinguim ganiu quando seu pé atravessou uma tábua encharcada. Instantes depois, um de seus guardas-costas adentrou o recinto brandindo uma pistola. Ouviu um grito? Ele viu o pinguim tentando se desprender. Chefe, algum problema? O que você acha? O guarda-costas tentava encontrar as palavras certas, torcendo para que não fosse uma pergunta capciosa. Deixa pra lá, pinguim ladrou. Me ajuda logo. Guardando a arma, o guarda-costas ergueu o pinguim para libertá-lo e começou a limpar a massa úmida de suas calças. Cai fora daí, pinguim repreendeu, apoiando-se em um peitoral da janela. Lá fora, pairando acima de tudo, a mais nova monstruosidade de Gotham, o Wayne Plaza. Este era o escritório do meu velho pai, Pinguim proclamou. Teria sido a morte para ele ter que ver essa porcaria dia e noite. A mansão Cobblepot estava abandonada há anos, apodrecendo. Para o Pinguim estava exatamente do jeito que Bruce Wayne queria, uma lembrança permanente da derrota. O guarda-costas estava puxando um pedaço do papel de parede. Então, vamos esperar a indenização, né? Não mesmo. Pinguim correu até o assoalho quebrado, se ajoelhou e enfiou seu braço no buraco. Se acha que eu vou ficar esperando Gotham City soltar a grana, está enganado. Então ele puxou um maço de papéis amarelados. A escritura de uma empresa de Bloodhaven, North Refrigeration. Pinguim colocou aquele trunfo no bolso e acendeu um charuto. Não acredite que os Cobblepots estão fora do jogo, Sr. Wayne. Dolotron. O Sr. O'Neill cambaleou até a luz do holofote, sozinho, agarrado a uma maleta. Para além da luz ofuscante, as profundezas do picadeiro eram um vácuo sombrio. Ele apertou os olhos, tentando focar melhor a visão. Sua mente, pela falta de sono, lhe pregava peças. Por um instante, ele achou ter visto uma plateia. Bem-vindo! Uma voz ressoou operística. O holofote se mexeu, lá estava ele. O homem com a máscara de porco que ele havia chamado. O professor. Postado orgulhosamente atrás de um menino. Suas mãos com um matiz sangrento tamborilando os dedos sobre aqueles ombros delicados. Um murmúrio de dor saiu da criança, abafado por uma máscara de rosto puramente branco. Na borda dela, um limiar de carne fundida, chorosa. Sua língua, como uma lesma atacada com sal, se contorcendo no buraco da boca. O horror não era inimaginável, estava bem ali, na frente dele. Era um fato. Assim como o fato dele ser um pai e aquele ser seu filho, mutilado e transformado. O estômago de O'Neill implodiu e lhe fez dobrar, quase vomitando no chão coberto de palha. Homem-papai chateado, gemeu o professor. Homem-papai não satisfeito com o nosso trabalho. Ele lançou um guincho aterrorizante. O menino gemeu como um instrumento quebrado. Tenho dinheiro. O'Neill limpou a bilis da boca e então abriu a maleta e a jogou no chão. Maços de dinheiro bem compactos. Me dê, meu filho, por favor. O professor negou com a cabeça. Não mais seu filho. Meu Dolotron. Antes que O'Neill pudesse compreender aquela palavra, alguma coisa chamou sua atenção. Ali no vazio, eles estavam sendo observados. Os rostos se arrastavam para mais perto. Máscaras brancas, dezenas delas, em um círculo. Filhos, mães, pais, que outrora foram como ele. Horário de visita. A cadeia. Quincy Sharp não deixava de perceber a ironia, mas nem por isso ele gostava. Quincy chorou na cama dura e apertada de sua cela pequena e estéril, sentindo falta do esplendor de sua prefeitura. Ele queria que seu mestre estivesse aqui. O Dr. Hugo Strange havia despertado Quincy, o levado a um estado de consciência mais elevado. Havia feito dele prefeito de Gotham. A terapia, as drogas, a perda da vontade própria, um preço bem justo para tal presente. Em troca, Quincy havia defendido Strange nos 2 julgamentos. Ainda agora, ele se agarrava aos segredos restantes de Strange, caras lembranças de um amigo que havia partido. Está tudo bem, Quincy, ele ouviu Strange dizer. Estou aqui. Hugo? Quincy perguntou, enxugando as lágrimas com um macacão barato de Arkham City que
e os guardas o haviam feito usar. Lá estava ele, o Dr. Hugo Strange, com seu jaleco branco e radiante, seu sorriso paternal. Quincy, meu servo, meu amigo, Hugo disse. Não temos muito tempo. Quincy chorava de novo, de alegria. Como, mestre? Como você... Psicologia, Quincy. Ciência. Sou um ser de pura sugestão, gravado em seu subconsciente por meu eu vivo. A terapia, Quincy percebeu. A hipnose, as drogas. Fique comigo, mestre, por favor. Quincy tentou agarrar uma mão fantasmagórica. Não posso, Strange disse, olhando benevolente para Quincy, passando a mão em seu cabelo com um toque que o prisioneiro não conseguia sentir. Mas há um último serviço que você pode fazer por mim. Qualquer coisa, Hugo, por favor. Primeiro, remova o lençol da cama, Quincy, e o amarre ao lustre do teto. A cabeça do demônio. A mensageira desceu até a rua encharcada e se manteve agachada nas sombras, sua mão sobre o punho de uma katana. A cautela era inata, treinada em cada tendão e fibra de seu corpo. Ela esperou o casal bêbado passar cambaleando e se aproximou de sua tela, uma parede coberta de pôsteres apodrecidos. Ela desdobrou o stencil e o segurou em seu lugar. O pequeno bocal escondido em sua luva liberou um jato pressurizado de tinta preta. Com alguns acenos de sua mão, a imagem estava completa. Ela se juntaria às outras com as quais ela havia marcado as paredes de Gotham naquela noite. A maioria das pessoas pensaria que era apenas mais uma obra de arte. Ninguém saberia da guerra que estava sendo travada. A guerra para trazê-lo de volta, para ressuscitar Ra's al Ghul. Suou um assovio. O instinto a fez virar a cabeça enquanto uma lâmina tocava sua pele de raspão antes de se enterrar no centro da insígnia ainda fresca. A assassina saiu de sua posição de arremesso e sacou uma espada das costas. Você desafia abertamente a Liga dos Assassinos? Sua punição é a morte. Limpando o sangue da bochecha, a mensageira encarou sua inimiga. Não há liga sem ele. Esta é a verdade. Examinando os arredores, a assassina se aproximou. Não vou encontrar o corpo dele. O que a fez pensar que ainda estamos procurando? A mensageira desembanhou sua katana. A cabeça do demônio voltará a viver. Pária. Por que tá atacando o Batman? Ele é o cara, você é um... O charada excluiu o e-mail e todos os outros parecidos, enquanto a raiva e a vergonha lhe corroíam. Não havia por que negar. O hashtag Cruzado Gate, como campanha nas mídias sociais, era um desastre. Ele não conseguia entender. Parecia que a gentalha da internet, tão idiota e manipulável, podia sorver um cappuccino inteiro de frenesi por cavaleiros brancos, mas se você oferecer um das trevas, de bandeja, consegue no máximo um cafezinho de indignação. Eles não entendem o que o Batman havia feito? As lembranças voltavam e a bilis na garganta subia. O charada havia voltado para Arkham City. O Batman colocou um chapéu explosivo, invenção do próprio charada, em sua cabeça e o forçou a marchar em círculos indefinidamente para que o dispositivo não explodisse. Passaram-se horas até que o charada percebesse o truque. Os explosivos haviam sido desarmados. Tendo sido testemunha de sua vergonha, esse computador estava maculado. Mas o charada hesitou. Ele ainda tinha as queimaduras causadas na última vez em que havia arrancado 128 GB de RAM de uma placa-mãe. Sua procura por um martelo cessou quando outro e-mail chegou. Ao proprietário da Enigmatic Holdings Limitada. O Conselho Municipal de Gotham City, por meio deste, aprova sua aquisição das instalações de processamento de água e esgoto abandonadas no subterrâneo da cidade. Pela primeira vez em meses, Edward sorriu. Criatura. Roach se retorcia em suas amarras e assistia aos besouros andando sobre a luva na mão do espantalho. Ele não sabia o que o enjoava mais. O rosto novo e sinistro do espantalho ou o balanço do maldito container de carga onde estavam escondidos. O Coringa o encontraria, não é? Eles não podiam ter se afastado muito da siderúrgica. Criaturas fascinantes, não? Disse o espantalho. Tão pequenas. Agora Crane estava segurando o inseto por uma das patas enquanto as outras 5 se agitavam no ar. Uma onda acertou o barco e o coitado balançou de um lado para o outro. E não tem nenhuma coloração de alerta. Ele soltou o inseto no chão. A criatura correu apressada na direção de Roach, que segurou a vontade de pisá-la. Ele não queria transparecer o medo. Será que eles querem que seus predadores caiam na tentação? O espantalho perguntou, vendo outro inseto rastejando na palma da mão.
Cravar os dentes nessa carapaça frágil? O espantalho fechou a mão em punho, esmagando o inseto. A fera que fizer isso vai se arrepender, o espantalho explicou, passando o inseto esmagado para um becker de vidro. Não por causa da doença ou morte. Agora, ele acrescentava compostos químicos ao becker, transformando a mistura em um coquetel de lodo verde escuro, mas por causa das alucinações que as secreções tóxicas dessa criatura causam. Por causa das batidas de seu coração acelerado, da adrenalina correndo por suas veias, por causa do medo. Agora ele se voltava para Roach, com o becker em uma mão e um funil na outra. Minha toxina falhou em Arcan. Juntos, vamos garantir que isso nunca mais aconteça. Cobaia. Pirofobia. Medo do fogo. Alguns medos fazem mais sentido que outros, Alex pensou. Fechando bem os olhos contra as chamas e recuando para o canto mais distante de sua cela. Ele havia lido sobre um caso uma vez, quando estava são, de um homem com farmacofobia. Medo de remédios. O coitado sofria de ataques epiléticos e ainda assim se recusava a tomar seus comprimidos. Uma insanidade. Contraproducente. O instinto de autopreservação desviado, rejeitando exatamente o que lhe preservaria. Mas o medo do fogo? Fazia sentido em relação à evolução humana. Alex se confortava, imaginando os ancestrais da humanidade se dispersando pelos campos enquanto as chamas devoravam a grama seca. Ele não estava louco, só era sensível demais. Sua fobia era apenas a consciência do dano que o inferno que estava em sua frente poderia fazer a seus frágeis tecidos. Se fosse real. Simon o havia chamado. Alex se lembrava. O havia acusado de traição e agora aqui estava ele, uma cobaia. Carne para o moedor, matéria cinzenta para servir de alimento ao triturador. Mais dados para Stag. Eles haviam parado de bombear a toxina em sua célula fazia horas, mas ainda assim, o fogo ardia ao seu redor. Uma muralha fantasmagórica de chamas. Ela começava a se fechar. Alex Sartorius gritava enquanto as chamas o consumiam. Gritos de terror, não de dor. Para um observador externo, o resultado era como uma comédia pastelão. Um cientista de jaleco branco se debatendo por nada. Mas Alex só conseguia ver as chamas devorando sua carne, roendo até os ossos. Aparição. Zack odiava as segundas. Ele estava trabalhando no primeiro turno do necrotério há 3 semanas e já estava começando a aparecer um cadáver pálido. E a ressaca causada pelo bourbon não ajudava em nada. Seu estômago andou roncando a manhã toda e ainda faltava 1 hora para o almoço. Seus intestinos se retorciam só de pensar em outro prato de gororoba do refeitório. Mas dessa vez o rosnado que lhe fazia companhia era mais profundo e ressonante. Vinha de outro lugar. Ele procurou a origem do barulho na sala. Às vezes, os cadáveres liberavam gás quando começavam a se decompor. Presentes pungentes do além-túmulo. Mas esse som era diferente. Quase como se tentasse formar uma palavra. Abafada por lábios estremecidos. Vinha de uma das novas câmaras frigoríficas. Esses compartimentos não deveriam ter travas, mas este tinha 4. Geralmente não eram tão grandes, e certamente não tinham a marca Wayne Tech. A porta se abriu em um rompante e nuvens de gelo seco correram em volta das pernas de Zack. Conforme as luzes tremeluziam, ele podia ver os contornos de um cadáver corpulento estendido no chão. Ele era desumanamente grande e estava respirando. Zack escorregou nas lajotas e caiu com força, o que fez seus óculos deslizarem para o outro lado da sala. Tateando, ele passou sobre a grande massa de músculos frio até o pulso, grosso como uma rocha. Ele limpou o gelo da etiqueta de plástico e apertou os olhos para ver o nome, Solomon Grundy. Como a cantiga infantil? O corpo se mexeu, seus pulmões gigantes se preenchendo de ar gelado. A voz era rouca, cultural, furiosa. Nasceu na segunda! Romance no trabalho. Robin ficou ao lado de Oráculo enquanto observava um modelo 3D de uma célula sanguínea imperceptível girando no monitor do bate-computador. Ele ainda não exibiu nenhum sintoma? Oráculo perguntou ao investigar a estrutura das células. As membranas celulares estavam intactas, o plasma estava saudável e límpido. Nada, Tim respondeu. Oráculo olhou de relance pelo ombro. Tim olhava para frente, de braços cruzados, o músculo da mandíbula flexionado, sem sorrisos, não hoje.
Ele estava se esforçando ao máximo. Os dois estavam. Gotham exige tudo deles, todos os dias. Ora, vamos, Sr. Adams? O oráculo perguntou, lutando contra uma onda de cansaço. O que está acontecendo? Os canais de proteínas, talvez. Tim se inclinou para apontar para a imagem. Quando recolheu o braço, sua mão encostou de leve no pescoço de Bárbara. Bárbara parou de digitar e retomou o fôlego. Tim ficou imóvel. O momento passou, cada segundo marcado pela batida mecânica da torre do relógio. E então Tim se virou. Não podemos fazer isso. Não de novo. Hematologia nunca foi seu forte, não é, Drake? Bárbara brincou dolorosamente, mas Tim já não estava lá. Ela se perguntou por que ele não voltou, e por que ela não tentou impedi-lo, como ele deve ter esperado que ela faria. Mas por que deixar as coisas mais difíceis do que tinham que ser? Gotham vem primeiro, o trabalho vem primeiro. É a escolha que eles fizeram. Eles podiam dar as costas um ao outro, mas não ao trabalho. Tirando o lixo. Coletores de lixo? Perguntou Pipes, sentado no escritório de Hell's Gate, segurando o uniforme manchado de segunda mão à distância dos braços, como um pai com a primeira fralda suja do primeiro filho. Você tem certeza mesmo disso, chefe? Temos certeza, Dent rosnou do outro lado da mesa. Pipes não discutiu. Não era o Harvey gentil que estava falando. Dava para perceber depois de algum tempo, da mesma forma que uma turma de amigos distingue um gêmeo do outro. Não tinha a ver com a voz, nem sempre. Tinha a ver com o rosto. Qual olho se movia mais rápido para te olhar em qual lado da boca? Queixo de galã ou os lábios queimados e retorcidos? O sorriso aparecia primeiro. Precisamos de uma fachada para o assalto ao banco, disse Dent. E vocês nos devem, todos vocês. Os processos de indenização. É claro que Arkham City tinha sido bem corrupta. Mas Pipes tinha conhecido tiras corruptos suficientes para saber que a justiça pendia sempre para um lado em Gotham. Bem, isso se você não tem um melhor advogado que a cidade já viu cuidando de seu processo coletivo nos bastidores. Entendi, chefe, entendi. Pipes gaguejou. É que serviços de tratamento de lixo e advocatícios de Hell's Gate? Sério? Dent se inclinou para frente. Pipes tentou não tremer enquanto a pele em carne viva se deslocava da cadeira de couro. Confie em mim. O Harvey gentil respondeu. Nessa cidade, é a mesma coisa. Hora do show. Ao vivo em 10 segundos, Vic, seu câmera disse. A escadaria era toda para eles. Uma multidão de repórteres olhava para ela com inveja por sobre o cordão de isolamento da polícia. Realmente, era só por um detalhe técnico. Como testemunha essencial dos crimes de Sharp, ela havia fornecido evidências no tribunal naquela manhã. Depois disso, seria impossível se livrar dela. Era a hora do show. Boa noite, Gotham. Sou Vic Vale. Estamos diante do Tribunal Solomon Wayne, antes parte de Arkham City. Hoje, esse foi o local em que o ex-prefeito Quincy Sharp foi absolvido de sua participação na conspiração. Estou absolvido, Sharp gritou, irrompendo do tribunal em direção a um bombardeio de flashes de câmera. Era para Vic que ele se dirigia mais, apesar dos protestos de seu advogado. Satisfeito com o veredito de inocência, Quincy? Vale perguntou, mantendo seu tom de voz calmo de repórter. Ah, eu sou o culpado, Sharp gaguejou. Por manter a ordem, punir os culpados, livrar essa cidade ingrata de sua dependência dos vigilantes. E quanto a infiltrar armas em Arkham City? Vale perguntou, agora com rispidez na voz. Armas como o lança-foguetes que matou o piloto do meu helicóptero. Meu amigo. Impensável, disse Sharp. E é precisamente esse o motivo pelo qual fui absolvido. Dessa e de todas as outras acusações. Sua objetividade jornalística foi comprometida pelo trauma, senhorita Vale. Tem certeza, Quincy? Vale perguntou, lhe entregando uma folha de papel. Porque parece ser sua assinatura nessa ordem de compra. Sharp congelou. As câmeras continuavam soltando flashes. Ela devia ter dito isso no tribunal, mas era o furo dela, fim das contas. Cicatrizes. Victor desfrutou do calor familiar do sangue arterial borrifado em seu rosto, enquanto levava mais um dos lacaios do pinguim ao esquecimento da morte. Ele limpou a lâmina na jaqueta de motoqueiro de sua vítima e então procurou em seu próprio antebraço um pedaço limpo de pele entre a treliça de cicatrizes e incisões novas. Havia sido uma noite atribulada e a perda de sangue estava começando a drenar as energias de Victor.
Ele havia planejado libertar apenas alguns dos homens do Pinguim e do Duas Caras, deixar os corpos bem à vista e mandaram uma mensagem ao espantalho, que parecia determinado a deixá-lo de fora do grande plano. Mas quando ele marcou a primeira vítima, quando sentiu o aço frio da faca, Victor soube que não ficaria satisfeito até abater 10 deles ou mais. Sirenes soavam à distância e Zaz olhou para o céu, iluminado pelo símbolo de um morcego. Parecia que as festividades do Dia das Bruxas do Espantalho já tinham começado. Instintivamente, os dedos de Victor foram até o pedaço liso de pele que ele reservava especialmente para o Batman. Deixe o espantalho se divertir hoje, ele pensou. Sem dúvida, o Batman humilharia a ele e aos outros que seguissem seu plano farsesco. E então, Zaz o encontraria. Aquele pedaço de pele não ficaria liso por muito tempo. Então essas foram as histórias de Gotham City, eu espero que vocês tenham gostado. Da minha parte foi incrível ter vocês por aqui. Mas antes de vocês irem, não esquece de deixar o like se curtiu esse vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos, lembrando que tem vídeos todas as terças, quartas e quintas, 3 vídeos por semana. Ativa o sininho, assim o YouTube te avisa também quando tiver alguma novidade. Compartilha com os amigos e deixa seu comentário, isso é muito importante, eu quero saber o que vocês acharam. E se quiser dar uma força extra pro canal, considere fazer uma doação. O QR Code está aí na tela e o link vai estar na descrição. Eu vou deixar também na descrição os links das redes sociais e os links de afiliados. Lembrando que se vocês usarem o link de afiliado, independente do que vocês comprarem estando no link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Então dá uma olhada lá. A gente tem a Shopee, o Mercado Livre, a Amazon, o Creator Rocket e a Good Start. Todos esses portais aí eu recomendo, cada um de acordo aí com a sua categoria. Então se ficou alguma dúvida ou se tiver sugestões, é só deixar nos comentários. Novamente, muito obrigado por estarem aqui. Sintam-se acolhidos na nossa comunidade. Se você chegou aí no Diversos por esse vídeo, comenta com a hashtag NewPlayers. Daí eu vou poder te dar as boas-vindas. E antes de ir, aqui estão algumas indicações de vídeos que separei para vocês. Juntos podemos mais. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, Diversos Players.